Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma reflexão sobre qual a profissão certa para você. E por que eu vou trazer essa reflexão para vocês? Porque durante muito tempo eu me embananei com essa situação. Eu entrei no exército muito nova, então eu levei muito mais afinco, né, ali na hora da minha decisão de entrar, o que as pessoas iam achar de mim, se elas iam aprovar a minha decisão, se aquilo ia fazer minha família feliz, se aquilo ia trazer orgulho pra minha mãe. E vocês podem perceber que na hora dessa decisão, eu pensei sempre no outro, né? E outro ponto que eu levei muito em consideração era a estabilidade. E hoje em dia, eu vejo que eu agi errado, tá? Não que eu me arrependa, né? Eu amo minha carreira no exército. Porém, talvez eu deveria ter olhado mais pra mim, eu deveria ter olhado mais pra Rebeca, pro meu perfil, na hora de tomar uma decisão tão importante quanto a nossa profissão. Porque quando a gente tá numa profissão que aquilo faz parte da gente, que aquilo entra em conformidade com a nossa personalidade, com o nosso perfil, é impossível a gente não ter sucesso. E esse início de ano, eu tô estudando mais sobre isso, sobre o nosso perfil, sobre as nossas personalidades, sobre as nossas visões de mundo e como que isso interfere na hora da nossa decisão de escolher a profissão certa, né, pra gente, ou até uma atividade. Não precisa ser uma atividade remunerada, mas eu digo profissão porque é uma atividade que a gente faz todos os dias. É um ambiente onde a gente convive mais com aquelas pessoas do que com a nossa própria família. Então é importante você, jovem aí que tá com 16, 17, 18 anos, tomar essa decisão de forma pensada. Nesse livro, Seja a Pessoa Certa no Lugar Certo, do Eduardo Ferraz. E esse livro, gente, é muito bom porque além dele falar sobre do nada, né, na hora que eu vou gravar vídeo. O livro, além dele falar sobre todos os aspectos do nosso eu, que nós temos que levar em conta na hora de tomar essa decisão, ele ainda tem testes pra você, né, tirar a dúvida ali, ver qual que é a sua personalidade, qual que é o seu jeito. E eu quero muito agora com vocês trabalhar mais a parte de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Porque além de ser uma área que eu gosto de me aprofundar muito na minha vida, eu sei que nós precisamos ser a mudança que nós queremos ver no mundo. Então, eu não vou, falar sobre algo que já tá saturado no Instagram, nas redes sociais. Eu não vou falar sobre algo que não acrescente na vida de vocês, sabe? No livro, gente, a primeira coisa que ele diz que nós devemos levar em conta na hora de tomar essa decisão é sobre as nossas visões de mundo. Essas visões de mundo é a forma como a gente encara a nossa realidade. Nós temos 5 formas de ver o mundo, tá? Primeira forma de ver o mundo é o viés do pessimista. E você veja se você se encaixa. O viés do pessimista, ele acredita que as coisas sempre vão dar errado pra ele. Então, você conhece aquela pessoa de eu nunca tenho dinheiro. As coisas nunca dão certo pra mim. Tinha que acontecer logo comigo. Essa pessoa, ela tem um viés pessimista. Mas isso, gente, eu não estou falando pra julgar, tá? Porque todos os vieses, todos os filtros, né, que a gente usa pra ver a realidade, eles têm lado bom e lado ruim. O pessimista, ele sempre consegue antecipar problemas que podem vir a acontecer, tá? Então, quais seriam as melhores profissões para uma pessoa pessimista? Um médico, por exemplo, uma pessoa que tenha que trabalhar com a ciência, uma pessoa que trabalha na área da segurança, um policial, até um militar mesmo. Pessoas que tenham que antecipar o risco, sabe? Quando você pensa naquela profissão, tipo um médico, ele tem que pensar em todas as possibilidades que podem acontecer com aquele paciente. Porque às vezes o fato dele não pensar em um detalhezinho que pode vir a acontecer, a vida do paciente já está em risco. Um policial, um militar, ele tem que traçar os cenários ali que podem acontecer, porque ele está zelando pela segurança de um local, pela segurança de pessoas. Então, todas as áreas que trabalham na área da saúde, na área da segurança, na área que qualquer errinho que passe batido seja fatal ali, a pessoa tem que ser, sim, um pouco pessimista. Ela tem que ser, sim, ela não pode tirar um serviço pensando, nada vai acontecer hoje, vamos aqui tirar só mais um serviço e esperar a liberação. Não, ela tem que tirar um plantão, ela tem que tirar um serviço ali focado, não, a qualquer momento qualquer coisa pode acontecer e eu tenho que estar preparado. Então, às vezes você fala, eu tenho que parar de ser pessimista, mas não, faz parte de quem você é. Aí vamos para os 3 conselhos para quem é pessimista. É você viver um dia de cada vez. É bom que você trace os cenários e tal, mas que você não pode também viver fazendo isso, porque senão vai ser insuportável ficar do seu lado. E
veja o lado bom dos acertos que você obteve. Por quê, gente? Porque o pessimista, ele tem a mania de nunca reconhecer o lado bom, as coisas boas que ele fez, ou as coisas boas que aconteceram na vida dele. Então, para um momento do seu dia para refletir. Poxa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu treinei, eu me alimentei bem, eu fui bem no trabalho, eu resolvi aquela questão, dei atenção para meus filhos, sei lá. Mas pare para analisar aquilo que você fez bom no seu dia, por mais simples que seja. Tá? E, em contrapartida, nós temos um outro viés, que é o segundo viés, que é a pessoa otimista. A pessoa otimista é aquela que acredita que nada nunca vai dar errado pra ela, que ela nunca vai ficar doente, que tudo vai sempre dar certo, que ela é muito maravilhosa e que ela é melhor do que os outros. E, gente, eu conheço algumas pessoas assim, são poucas que eu conheço, porque hoje em dia as pessoas estão muito mais pessimistas do que otimistas, mas é ótimo que você seja uma pessoa otimista, você traz coisas boas pras pessoas, você traz aquela paz, aquela segurança, aquela autoconfiança, porém, também tem um lado ruim. Você não consegue entender que as coisas podem acontecer. E como é que você vai ser uma pessoa, por exemplo, que trabalha na segurança, não prevenindo cenários que podem acontecer? O otimista, ele é muito bom em lidar com pessoas. Então, trabalhos que você tem que trabalhar com as pessoas, atendimento ao público, marketing, publicidade, psicólogo, e algumas dicas, né? Seja um pouco mais precavido em situações de risco, porque coisas ruins podem sim acontecer. Óbvio que a gente não tem que viver esperando que essas coisas aconteçam, mas podem sim acontecer, então seja um pouco mais precavido. Converse com pessoas que já alcançaram o que você deseja, porque conversando com essas pessoas, você vai ver que a vida não é um morango ao leite. Você vai ver que até as pessoas que você admira e que você deseja ser igual, elas passaram por muita coisa para chegar onde elas estão. Mantenha a sua autoconfiança, mas não se desprepare para as oportunidades. As oportunidades, elas chegam para todo mundo, mas você precisa estar preparado. O terceiro viés é o viés da confirmação. Sabe aquelas pessoas que vivem querendo ter razão? Ah, eu falei que isso poderia acontecer. Eu não te avisei, fulana? Eu te avisei. Pessoas que vivem procurando evidências de que a opinião delas é a correta. E essas pessoas normalmente não são pessoas flexíveis. Elas querem que a opinião delas seja a correta e ponto. Quais são as profissões, né, para esse tipo de pessoa? Profissões em que as pessoas sejam muito argumentativas, como advogado, como um negociante. Aquelas pessoas que têm que falar, expor, para poder conseguir conquistar algo no seu trabalho, tá? Por exemplo, um advogado. Um advogado, ele tem que argumentar, ele tem que ter razão, né? Ele tem que falar com convicção, ele tem que encontrar as evidências que comprovem que o réu dele ali não é culpado. E alguns conselhos, né? Seja mais flexível. Na vida, gente, às vezes o importante não é ter razão. O importante é a gente ser feliz. E às vezes você ser essa pessoa que quer sempre ter razão, você se torna uma pessoa chata, uma pessoa inflexível. E as pessoas às vezes nem vão querer negociar com você, nem vão querer ser seus clientes ou trabalhar com você se for uma pessoa muito inflexível. Faça um curso sobre negociação. Porque, principalmente se você for da área do empreendedorismo, você vai ver que as pessoas, elas hoje em dia não estão mais comprando, virando cliente de pessoas que sabem tudo, de pessoas super expert no assunto. Na realidade, as pessoas, elas querem se identificar e se sentir acolhidas. Então, nem tudo é sobre o seu argumento ser válido ou não, e sim sobre a identificação que você vai ter com aquele cliente. Procure não demonstrar arrogância, porque normalmente pessoas que têm esse viés de confirmação, elas às vezes são muito arrogantes, tá? A aversão à perda é o nosso quarto viés, e sim, já estamos chegando ao final. Tive que desligar porque eu tinha horário para trabalhar, mas hoje estou aqui de volta no viés de aversão à perda. As pessoas que têm esse viés de aversão à perda, elas têm mais medo de perder do que vontade de ganhar. Então, elas levam a vida de acordo com aquela frase, é melhor um passarinho na mão do que dois voando. Então, elas não se permitem sonhar para poder alcançar outras coisas. Elas são muito racionais nesse aspecto. Pessoas com este tipo de viés, elas são mais indicadas para trabalhar com trabalhos em que o seu racional seja mais utilizado. Como, por exemplo, um químico, um matemático. Por exemplo, concursos públicos, né? Até o próprio militarismo, em que você entra na força e você vai ali sendo promovido de forma natural. Não dá para ser um trabalho que dependa exclusivamente do seu esforço para conquistar algum posto, alguma graduação, alguma promoção, tá? Desejo de mudança, aquele desejo de conquistar. A única coisa que você quer é paz para viver os seus dias, trabalhar, ganhar o seu salário ali
Então, eu acho que um concurso público, seja para as Forças Armadas, seja para concursos no geral, são ali uma boa indicação para você que tem essa necessidade de estabilidade financeira. Conselhos aqui para pessoa que tem aversão à perda. Analise sempre os prós e os contras das decisões que você for tomar. Não se culpe pelas escolhas erradas, mas aprenda com elas. A pessoa que tem esse viés de aversão à perda, normalmente, ela é aquela pessoa que tudo se culpa. Ai, porque se eu tivesse feito isso, se eu tivesse esperado um pouco mais, se eu tivesse feito outro concurso, se eu tivesse... Seja um pouco menos conservador e faça mudanças no seu dia a dia. Às vezes, pra gente parar de ser muito conservador, a gente precisa começar aos poucos. Então, mudanças no seu dia a dia, coisas ali que são bobeirinha, mas que você mudar, por exemplo, acordar um pouco mais cedo, ver vídeos motivacionais, ouvir um podcast diferente, ouvir uma pregação, ler um livro, mudanças no seu dia a dia, sei lá, mudar os móveis de lugar. Tudo isso te ajuda na hora de você ser menos conservador na sua vida em decisões mais difíceis de serem tomadas. Às vezes a gente consegue mudar, a gente só precisa mudar aos poucos. E esse viés que eu vou falar agora, que é o último, é o viés que eu tenho muito. Sensação de injustiça. São as pessoas que acreditam que são injustiçados em comparação com as outras pessoas. E, gente, eu sou muito assim, eu me comparo o tempo todo. E tem muitas meninas que eu conheço que também são assim por ter autoestima baixa. Quem tem autoestima baixa normalmente tem esse viés. Acredita que todo mundo tá melhor que você. Sendo que não é bem assim, né? Esse viés de sensação de injustiça, ele se enquadraria muito bem em profissões que, por exemplo, você tem que fazer a justiça de certa forma, tá? Profissões, por exemplo, como o direito, empreendedorismo. Essas pessoas, elas necessitam muito de reconhecimento. E eu digo porque por mim mesma, né? Eu preciso muito de reconhecimento no meu trabalho. E quando eu faço uma coisa e eu não sou reconhecida, aquilo me traz frustração. Tem gente que não tem essa necessidade de reconhecimento. E agora, as 3 dicas, né? Analise com sinceridade se você é perseguido ou se a sua personalidade não se encaixa mais onde você está. Às vezes a gente não é perseguido, a gente só tá no lugar que não é o nosso perfil. E isso, gente, tá tudo bem, tá? Você não é obrigado a se adequar na primeira profissão que você decidiu ser. Você não é obrigado a se adequar na primeira empresa que você decidiu trabalhar. A gente sempre tem que olhar pra dentro da gente antes de tomar as decisões. Não pra fora, não pras pessoas. Porque, no final das contas, quem vai ficar todos os dias trabalhando, vivendo o dia a dia vai ser você. Não vai ser sua mãe, não vai ser sua família, não vai ser seu namorado, vai ser você. Então, faça aquilo que você se sente bem fazendo. Esteja onde você se sente bem, tá? Procure comparar seu desempenho com os melhores. Já que vai se comparar, se compare com os melhores. Não se compare com aquela pessoa que tá vivendo uma vida ali medíocre, uma vida, sabe, só por viver, só passageirando. Se compare com aquelas pessoas que têm um propósito assim como o seu. Por último, procure contribuir de verdade com o mundo e o reconhecimento virá com o tempo. O defeito desse viés é que você às vezes quer tanto reconhecimento que você não olha para aquilo que você está fazendo, para o processo. Você só está buscando o reconhecimento, só está buscando o elogio. E, gente, isso faz muito mal, porque na realidade, primeiro você faz para depois você receber o reconhecimento, para depois você receber a colheita do que você plantou. Então, você que tem esse viés, você precisa entender que as profissões para você são as profissões em que você vai receber reconhecimento e vai receber benefícios do seu esforço. Ou seja, quando você trabalha com vendas, em que você vai receber um benefício através do seu esforço. Esse viés é totalmente diferente do viés de aversão à perda, em que as pessoas elas só querem cumprir o horário ali e receber por isso. Esse viés é totalmente dependendo do seu esforço, porque essa sensação de tipo assim, caramba, eu me esforcei e consegui, alimenta quem tem esse viés, quem tem essa sensação de injustiça. Porque quando você recebe ali um benefício do seu trabalho, um reconhecimento do seu trabalho, você se sente vivo, você se sente realização. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz com muito carinho, porque hoje em dia a gente vê tanta coisa, né, na internet, tantos conteúdos que não agregam. E eu vejo muitos jovens precisando desse direcionamento. Tem muita coisa pra falar ainda sobre esse assunto. Esse é só o primeiro capítulo do livro. E se você gostou desse conteúdo, se inscreve no meu canal, me segue nas redes sociais e curte muito o vídeo para que eu possa estar fazendo a parte 2. Falando sobre as outras questões, personalidades, perfis que a gente tem que levar em consideração antes de fazer a escolha na nossa profissão, tá bom? Um beijo, até a próxima. Tchau!